Bora lá, galerinha, o massacre do McDonald's, James Rupert, do canal do Psicologia Criminal. Vocês estão pedindo há muito tempo já esse vídeo e eu demorei um pouco pra gravar mesmo. Não é que eu demorei, né, cara? Esse vídeo de Psicologia Criminal não dá pra trazer mais de um por semana, que senão fica muito exagerado. E a gente vai indo aos poucos, né? O próximo que eu vou trazer depois vocês provavelmente vai ser o do James Holmes, que vocês pedem muito também. E com o tempo a gente vai abocanhando todos esses casos aqui no canal, a gente vai tendo todos esses casos aqui comentados, reagidos aqui com vocês, tá bom? Aos pouquinhos a gente vai avançando nessas. E hoje eu escolhi esse vídeo do McDonald's, massacre do McDonald's. Bom, eu acho que o título diz tudo do que a gente pode esperar desse caso aí, né? Não tem muito o que comentar. Enfim, se puder deixar no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Faça sinal de like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora, se fazer longo esse vídeo, tô bastante curioso, acho que vai ser bem interessante. Bora! Aviso! No dia 18 de julho de Faz tempo que eu não vou no McDonald's, hein? 1984, aproximadamente às 4 horas da tarde, um homem chegava a uma unidade do McDonald's, localizada em San Isidro, San Diego, na Califórnia. Mais de 40 pessoas estavam dentro da lanchonete quando o criminoso anunciou o ataque. Revelando sua arma de fogo, o perpetrador abriu fogo contra clientes e funcionários. Alvejando mais de 30 pessoas, na época, aquele foi o pior tiroteio em massa da história dos Estados Unidos, executado por um único indivíduo. Após longos 77 minutos, a polícia foi capaz de identificar o atirador. Seu nome era James Rupert. Que tem uma coisa em comum com outros criminosos que a gente já viu, né? A calvície. E agora, com a tragédia já cometida, restava aos investigadores responderem uma última pergunta. O motivo. Pô, mas no McDonald's, cara. James Oliver Rupert curioso, né? nasceu no dia 11 de outubro. Só se ele trabalhou lá, né? A primeira coisa que veio na minha mente. Outubro de 1942, em Kenton, Ohio, nos Estados Unidos. Ok. Ele foi o segundo de 2 filhos do casal Earl Vincent e Aiko Evalone Rupert. Seu pai trabalhava com controle de qualidade e sua mãe era dona de casa. Nascendo em uma família religiosa, seus pais frequentavam a igreja metodista local. Aos 3 anos de idade, James sofreu com poliomielite. Ele precisou utilizar suportes de metal em ambas as pernas durante sua recuperação. Eu não sei exatamente o que é isso. O resto da vida, James permaneceu mancando por conta disso. Não sei exatamente o que é isso, mas aparentemente é alguma coisa que dá nas pernas e dificulta o caminhar. Em 1950, seu pai adquiriu uma fazenda em Mount Eaton. Porém, sua mãe se negou a morar em um ambiente rural. Sem nem ao menos visitar o terreno comprado, essa mulher abandonou a família e mudou-se para o Arizona, onde passou a pregar pelas ruas. Esse parece ter sido um momento bastante traumático na vida de James. Por vezes, nessa época, seu pai encontrou o garoto chorando escondido. Recebendo o apoio do pai, com o tempo, o garoto foi capaz de superar o abandono da mãe. Ele foi descrito como um jovem que... como sempre não, né? Tem casos que variam isso, mas na maioria das vezes o perpetrador tem uma infância complicada e uma dificuldade com os pais e coisas assim, né? A gente vê bastante. Exibindo certa dificuldade em se relacionar com outras crianças. Tendo poucos amigos, o garoto mantinha como hobby o tiro esportivo. E outra coisa, né? Isolamento, né? Aquela outra coisa também, isolamento. Falta o bullying agora, né? Pra ser a coisa que é o mais comum nesses casos. Que, como sempre, existem várias exceções à regra, mas isso aqui parece que é o mais comum. Geralmente é isso. É o moleque tem uma família muito complicada, sofre bullying e sofre isolamento. Ele aperfeiçoou essa habilidade, dedicando seu tempo livre para essa prática. Na escola, por conta de seu comportamento estranho, pela religião de sua família e pela forma como andava, James sofreu bullying durante a primeira parte de sua vida. Com notas medíocres, ele foi capaz de se graduar. Medíocre não é ruim, cara. Medíocre é mediano. Em 1960. Medíocre. Eu era medíocre no colégio também. Até aí tudo bem, 2 cara. anos depois, ele foi aceito na Malone University, onde estudou sociologia. Nessa época, ele conheceu uma... Será que o canal do Vânia é um canal medíocre? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Mulher chamada Etna Catherine Markland. Após um breve namoro, eles se casaram e tiveram 2 filhas, Zélia e Cassandra. Inicialmente, James conseguiu um emprego como agente funerário, permanecendo... E é outra coisa que às vezes acontece, né? O cara tem uma família meio que de fachada, né? Na função por 2 anos. Em seguida, ele mudou de área
indo trabalhar como aqui não soldador. foi, às vezes não é de fachada também, o cara realmente gostava da mulher, né? Mas ele ainda tem aqueles pensamentos ruins na mente dele, né? Recebendo um salário razoável, ele e sua esposa foram capazes de comprar e manter uma residência próxima à empresa onde James trabalhava. Em 1971, essa casa pegou fogo acidentalmente. Mesmo com essa tragédia, o casal conseguiu se reerguer, adquirindo outra propriedade na mesma rua. Até o momento, a história de James seria sobre um sujeito que, mesmo após muitas adversidades, conseguiu vencer na vida, deixando para trás conseguiu construir uma família e tudo mais, verdade. Bullying, o abandono da mãe e as sequelas de sua doença. Mas o que despertou a raiva dele do McDonald's? Agora ele estava casado, com 2 filhas e um emprego capaz de sustentar a família. Pô, o sonho de todo homem aí, fora, cara. Tudo parecia bem em sua vida. Pô, maravilha. Entretanto, dentro de casa, as coisas não pareciam tão promissoras. James agredia fisicamente sua esposa com frequência, chegando a ameaçá-la com facas. Essas agressões também se estendiam para suas filhas, ainda que em menor proporção. Etna é óbvio, né, cara? É denunciar óbvio o marido da polícia. É óbvio que não ia ser esse conto de fadas que estava sendo escrito, né? Não há registros sobre ações tomadas por parte do Estado. Tanto pela esposa, como por vizinhos e colegas de trabalho, James... Vamos ser sincero, cara, de novo, não gosto de julgar pela aparência, mas o cara tem uma cara esquisita, né, cara? Ó o olhar desse cara, ele, ó, já vê assim que é um cara meio... E fora a calvície, que por si só já é a maior red flag de todas, né? Como um sujeito de temperamento explosivo, ansioso, rancoroso e paranoico. Sua esposa chegou a pedir para que o marido procurasse ajuda psicológica, mas ele recusou. Etna, então, encontrou algo capaz de controlar James, mesmo que momentaneamente. O tarô. Enquanto lia o futuro do homem, ele parecia se acalmar. Isso foi inesperado, caraca. Seu nível de ansiedade. Essa prática foi utilizada pela mulher, trazendo momentos de tranquilidade para aquela casa. Ok. Bastante eu já falei pra vocês, eu não acredito nessas coisas de tarô e tal, mas eu acho as cartas muito bonitas. Queria ter um deck, por assim dizer. Nossa, acho que quem gosta dessas coisas de tarô deve ter ficado revoltado de chamar o negócio de deck. O baralho, não sei se é assim que se chama. Vestido em teorias da conspiração e declarando a si mesmo como um sobrevivencialista, James acreditava que uma perpetuação da Guerra Fria seria inevitável e que líderes políticos estavam conspirando contra ele. Virou um conspiracionista, Talvez, então. Ouvindo comentários como esse, tenham ajudado as pessoas próximas a descreverem James como alguém paranoico. A paranoia... Paranoico conspiracionista, sendo que o mundo vai acabar a qualquer momento, então. Está ligada a transtornos mentais, como o transtorno delirante e esquizofrenia, entre outros. Além disso, a privação de sono e o estresse são fatores que, quando não controlados, podem afetar as funções cognitivas básicas, fazendo com que desperte no indivíduo pensamentos paranoicos. Esses sujeitos sentem que estão sendo perseguidos ou ameaçados constantemente, mesmo que não existam provas para tal. Esse é um quadro psiquiátrico grave, e o diagnóstico pode... isso daí quando o cara desenvolve esse tipo de paranoia, essas coisas aí, é questão de tempo para dar alguma coisa errada. Não digo não necessariamente com ele causar mal a outra pessoa, mas às vezes causar mal a ele mesmo, né, cara? Porque é algo muito, muito pesado você sentir que está sendo perseguido a todo momento, que estão te observando, que o mundo vai acabar, né, cara? Dessa situação horrível. Ser feito apenas por um profissional qualificado. O tratamento, geralmente, é feito via psicoterapia e uso de medicamentos. No caso específico de James, ele nunca foi oficialmente diagnosticado com nenhum transtorno, então podemos apenas supor que ele fosse afetado por uma dessas condições. Em novembro de 1982, mas é o que tudo indica aí, James foi demitido, expondo sua família a problemas financeiros. Nessa época, ele começou a ouvir vozes e fazer comentários estranhos como: "Eu vou levar todo mundo comigo." No ano seguinte... quando o cara começa a falar esse tipo de coisa, eu acho que é bom começar a desconfiar que vai dar algum problema, né, cara? Enquanto assistia às contas e dívidas se acumulando, James posicionou uma pistola contra a própria testa. Sua esposa foi capaz de convencê-lo a não fazer aquilo, tentando explicar que as coisas iriam melhorar. Algum tempo depois, James disse para Etna que ela deveria ter deixado ele tirar a própria vida. Um comentário triste e preocupante que também já indicava pensamentos... Indicava que ele ia querer fazer mal a outras pessoas, né? perigosos em sua cabeça. Naquele mesmo ano, uma de suas filhas foi atropelada. Sem sofrer ferimentos graves, ela conseguiu se recuperar e sobreviver. James... Acontece. Infelizmente, essas coisas acontecem na vida, né, cara? Às vezes, coisas ruins acontecem e a gente tem que saber lidar com isso, né? Era um sujeito instável, com diversos problemas de comportamento
e precisando urgentemente procurar ajuda profissional. Todo o estresse da vida, que atinge cada indivíduo de forma e intensidade diferente, parecia se acumular sobre os ombros de um homem cercado por teorias da conspiração e munições. Possivelmente tomado por pensamentos paranoicos, James espalhou armas de fogo pela casa, de modo que ele sempre estivesse com uma ao seu alcance. E conhecendo o histórico desse homem, somado a múltiplas agressões domésticas, talvez fosse o suficiente para entender que ele não era alguém apto a manusear uma arma de fogo. É óbvio, né? Mas certeza que passou no exame lá, né? De qualquer forma, ele as tinha. Então, de alguma forma ele conseguiu comprar de todo jeito, né? Estranho isso, mas ok, né? Dizem os sábios aí, os falsos sábios da internet, que existe todo um teste para você comprar armas, né? E tudo mais, né? Atualmente, o casal decidiu vender a propriedade que tinham e se mudar para conseguir algum dinheiro. O destino escolhido foi San Isidro, localizado em San Diego, na Califórnia. Um local mais humilde que o anterior, onde o dinheiro recebido pela venda da casa duraria mais. Que é a cidade que vai acontecer tudo. A família, então, alugou um apartamento no complexo Cottonwood. Naquele mesmo ano, James conseguiu um emprego como segurança de condomínio, capaz de prover novamente para sua família. Mas, infelizmente, meses depois, ele foi demitido por conta de sua condição física. Perder o emprego mais uma vez arrastou James novamente para aquela bolha de estresse e pensamentos perigosos. No dia 15 de julho de 1984, ele aceitou o conselho dado por sua esposa anos atrás. Comentando com ela que acreditava ter algum problema mental, James aceitou procurar ajuda. No dia 17 de julho, ele ligou para uma clínica de saúde mental de San Diego para agendar uma consulta. Durante esse telefonema, James foi extremamente educado, utilizando um tom de voz calmo. Ele explicou que nunca tinha sido internado antes por problemas mentais. Ele foi solicitado que aguardasse por uma ligação de retorno, que seria feita para marcar sua consulta. Devia ter sido internado e ficado lá pro resto da vida, né? Mas a gente sabe que não é assim, né, cara? O atendente também, responsável por esse contato entendeu que aquela pessoa não estava passando por uma crise, adicionando seu nome para que um novo contato fosse feito em até 48 horas. Além disso, essa mesma pessoa parece ter anotado o nome completo de James errado, alterando seu último nome de Herbert para Schaubert, o que também atrapalhou no momento do retorno. James permaneceu durante algumas horas ao lado do telefone, esperando por uma ligação que nunca chegou. Hoje, com a tragédia já cometida, pode ser fácil julgar o procedimento da clínica, mas na época, por conta de como se deu a comunicação entre James e o atendente, não havia como saber. Cansado de é tenso, né, cara? É tenso. Mas é a verdade, cara, eu falo pra vocês que eu acho que essas coisas de saúde mental, de quando o cara apresenta quadros de psicopatia, de loucura aí, de que ele tem que ser internado, rola muita burocracia, né, cara? Isso é o problema, rola muita burocracia. O que acontece muitas vezes é que o Estado não quer pagar pra ter uma pessoa lá sendo, entre aspas, sustentada, né? Se é que vocês entendem. Ele quer logo se livrar da pessoa, jogar de volta pra família, pras ruas, pra o governo ter que ficar arcando, né, cara? Então é tenso, né, cara? O mundo é um lugar difícil, né, cara? Esperar, ele se levantou e saiu de casa. Aproximadamente 1 hora depois, James retornou. Ele nunca disse o que teria feito nesse meio tempo. Após a janta, o homem andou de bicicleta com suas filhas em um parque próximo. Ele voltou para casa, assistiu um filme com sua esposa e dormiu. No dia 18 de julho de 1984, logo pela manhã, James levou sua esposa e filhas até o zoológico de San Diego. São 3 agora? Não era 2 só? No caminho, ele parecia melancólico, dizendo que sua vida tinha terminado. Em receber um retorno... Cara, mas é estranho, esse cara é realmente estranho, né? O outro que também não faz muito sentido a parada que se passa na mente dele é maluco mesmo, né? Porque, tipo assim, se você for ver, realmente, cara, a vida dele tá... Ele não tá relativamente de boa, né, cara? Ele tá com a família dele, tem esposa, só recuperar o emprego e guinar de frente aí, né, cara? Ele é o problema da vida dele, né? O problema da vida dele é ele mesmo, pô. Ele que agride a esposa, ele que faz as burradas e faz essas coisas horríveis aí, né, cara? E ele que perdeu o emprego, pô, se correr atrás de outro aí, né, cara? Acontece, né? Todo mundo perde emprego uma hora, velho. No torno da clínica, ele disse... A ser que seja, sei lá, pô... Sei, tem gente que trabalha a vida inteira num lugar só, mas é muito raro, né, cara? Bem, a sociedade teve sua chance. Olha lá, começou o papo de doido. Vindo de alguém como James, aquele era um comentário muito alarmante. Ao longo do tempo, ele deixou alguns sinais de que sua saúde mental estava piorando. E quando finalmente aceitou procurar... Estranho, né? Tendo filha, esposa, né, cara? É muito bizarro você pensar uma pessoa que tem companhia, que tá todo dia ali
interagindo com outras pessoas de forma bastante intensa, né, cara? Porque, pô, são suas filhas, você tá ali toda hora conversando, falando, esposa, né, cara? Não é diferente do filho com os pais, né, cara? O filho com os pais tem uma relação diferente, ainda mais que, sei lá, como você pega os outros casos aí que são adolescentes que fazem esse tipo de coisa. Muitas adolescentes não, né? Já são mais, geralmente são maiores de idade, mas eu digo assim, são jovens, né? Quando são jovens com esse tipo de crime que ainda moram com os pais, a interação é diferente, né? Você às vezes não interage tanto com seu pai e sua mãe, não conversa toda hora, assim. Agora, pô, o pai conversa muito mais com os filhos nessa idade aí. Vocês vão falar, não, esse cara tá falando uma besteira, né? Porque qual que é a diferença, né? Do pai conversar com as filhas e do filho conversar com o pai, né? Não, mas eu quero dizer a idade delas, são muito novas ainda. Então, tipo assim, claro que tem mais interação. E ele tem esposa, por exemplo, com uma pessoa que você tem um relacionamento, você tá toda hora conversando. Se bem que muitas vezes, né, num casamento, o relacionamento depois de alguns anos esfria pra caramba, né? Às vezes acabam se tornando apenas estranhos dentro de casa, né? Para ajuda, não a teve. Esse passeio era muito provavelmente uma despedida de sua família, ainda que nenhuma delas soubesse na época. Eles então seguiram para um McDonald's em Claremont, próximo de San Diego. Por que do McDonald's, cara? Todos se alimentaram e voltaram para casa. Pouco tempo depois, Etna deitou na cama para tirar um cochilo antes de preparar o jantar. James entrou no quarto vestindo uma camiseta vermelha e uma calça camuflada. Se aproximando de sua esposa, ele disse que queria lhe dar um beijo de despedida. Retribuindo o beijo, a mulher perguntou para onde ele estava indo. A resposta foi a seguinte: estou indo caçar humanos. Ainda sonolenta, a mulher demorou algum tempo para processar aquela resposta. É outro que é igual que é igual aquele lá que a gente trouxe esses dias aí, que o cara cometeu 1 milhão de atrocidades lá, que inseria agulhas lá no... Bom, não vou nem dar muitos detalhes, foi um caso bizarro aí. O cara nem tem muita explicação, assim, de por que ele ficou maluco aí, mas o cara simplesmente era maluco, né, cara? James estava equipado com uma pistola semiautomática Browning HP 9mm, uma Uzi, também semiautomática 9mm, isso é sacanagem, e uma né, cara? Shotgun Winchester de 1200. Depois vocês falam aí, cara, que eu me repito, cara, mas isso daí é assustador pra caramba, cara. Cara, uma coisa, tá, eu sou contra a venda de armas, mas uma coisa é o cara ir ali comprar uma pistola, né, cara? Eu seria contra, mas... Tá, uma pistola ainda, né, cara? Ou, pô, no máximo aí sei lá, né, cara? Pô, uma pistola, no máximo uma pistola, né? Ou o cara vai lá e compra uma Uzi, né, cara? O que vai comprar mais? Uma Desert Eagle, uma Magnum 44? Pô, que isso, cara? Eu compro uma... Eu falei isso, falta comprar uma C4, uma bazuca, né, cara? Pô, tá... Como é que pode um negócio desse, cara? O teleguiado? Com uma dessas armas na mão e uma caixa de munições. Ele vai comprar até uma Dumpstep Gun. Olha, essa referência é ele velha, sorriu, hein? deixando o quarto. A caminho da porta, James parou diante de sua filha mais velha, Zélia. Chovendo? Adeus, eu não voltarei. Pela janela, a menina pôde ver o pai entrando no carro e dirigindo para longe. Segundo testemunhas, esse veículo seguiu até um supermercado e de lá para uma unidade dos Correios, sem parar em nenhum deles. A teoria é que James estivesse procurando o local... Cara, de novo, né, cara? Porque, tipo assim, cara, que tipo de defesa pessoal o cara precisa de uma Uzi, né, cara? Pô, tá de brincadeira, com o maior né? número de pessoas e com a menor resistência possível. Seu veículo, então, parou no estacionamento de um McDonald's, que ficava a aproximadamente 180 metros de seu apartamento. Segundo sua filha, em uma entrevista no futuro, ela pôde ver parte da ação através da janela. Na época, ela não sabia, mas estava para presenciar uma das maiores tragédias da história dos Estados Unidos. O dia do massacre havia chegado. Como sabia? Eu já assisto tantos vídeos do Psicologia Criminal que eu já sei até a edição dele, cara. Eu já decorei até a edição, o jeito que ele edita os vídeos, cara. Eu sabia, tava na minha mente que ele ia lançar um tom. Quando ele fala isso, ele sempre coloca, né? Eu já decorei essa parada. Então, vamos aproveitar aqui, chegar até aqui, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, vai estar me ajudando demais de coração, tá bom? Faz isso por mim, por favor. Bora. Era aproximadamente às 15 horas e 56 minutos do dia 18 de julho de 1984. Uma quarta-feira que seria considerada como uma das mais trágicas da história daquela cidade. O Mercury Marques preto entrava no estacionamento do McDonald's, na unidade de San Isidro, na Califórnia. O condutor daquele veículo, entretanto, tinha outras intenções. Rodeado por pensamentos perturbados e perigosos, ele deixou aquele carro já com sua shotgun em punho.
Caminhando para dentro da Outra coisa que é uma red flag do caramba, né, cara? É os dentes dele. Olha como o dente dele é retinho na frente, né, cara? Isso é bem preocupante, né, cara? Você vê gente com um dente muito reto aí, sempre desconfia, né, ele cara? deixou aquele carro já com sua shotgun em punho. Caminhando para dentro da lanchonete, James apontou sua arma para John Arnold, um funcionário de 16 anos. O gatilho foi pressionado, mas nada aconteceu. Enquanto tentava entender o motivo de sua arma ter falhado, Eu acho que foi um som de um carro que passou aqui perto. Mas eu juro que pareceu um som de uma vaca rugindo, cara. O que tá acontecendo aqui, cara? O que tá acontecendo no mundo enquanto eu tô gravando esse vídeo, John cara? se afastou acreditando que aquilo fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. Mas infelizmente não era. James apontou para o teto e disparou novamente sua shotgun. Em seguida, pegou sua Uzi e disparou contra a Neva Denise Uma Uzi é um Kane, absurdo, de cara, ter uma 22 Uzi, anos. né, cara? Ela estava trabalhando como gerente Uzi é uma e arma foi de guerra, alvejada cara. no olho esquerdo pelo disparo de James. A moça foi ao chão e faleceu no local. Enquanto todos ainda tentavam entender o que estava acontecendo, o atirador apontou sua shotgun novamente para John e disparou. Desta vez, a arma não falhou, e o jovem foi atingido no peito e braço, caindo no chão. Apesar do gravíssimo ferimento, ele foi resgatado e conseguiu sobreviver. Apavorados, funcionários e clientes permaneceram em choque enquanto James gritava para que todos deitassem no chão. Em meio a frases confusas e ofensivas, ele dizia já ter matado milhares e que mataria ainda mais. Nesse breve intervalo de disparos, Victor Maximilian Rivera, de 25 anos, um dos clientes, tentou acalmar o criminoso, pedindo para que ele não atirasse mais. Como resposta, James alvejou o homem 14 vezes, gritando para que ele se calasse. Parada nesse momento não adianta. Quando o cara entra fazendo daí, ele já tá decidido, né? Quando ele dá o primeiro disparo, ele não vai mais voltar atrás. Muito difícil, né? Não vou falar que é impossível, né? Mas muito difícil o cara voltar atrás. O negócio é se esconder e tentar, de alguma forma, tentar fugir. Ou se o cara der as costas, de alguma forma, tentar pular e imobilizar o cara, né? É o que há, né? Não adianta querer se expor de frente que é assinar o atestado de óbito, né, cara? Infelizmente. Assim que todos perceberam o que estava acontecendo ali, o restaurante explodiu em caos e gritos, enquanto as pessoas tentavam se abrigar debaixo de mesas e atrás do balcão. James caminhou para uma das mesas e alvejou Maria Comenero Silva, de 19 anos. A jovem foi baleada no peito e não resistiu aos ferimentos. Cláudia Pérez, de 9 anos de idade, que também estava naquela mesa, foi baleada no estômago, rosto, torso e pernas. Ela não resistiu e faleceu no local. Ao lado dessa garotinha estava sua irmã, Imelda Pérez, de 15 anos. Ela foi atingida na mão e, após ser resgatada, conseguiu sobreviver. Ainda na mesma mesa, James voltou sua arma para Aurora Penha, de 11 anos. Assim que o fez, Jackie Reyes, de 18, a tia dessa menina, posicionou-se entre o atirador e Aurora. Essa moça, que estava grávida, foi alvejada 48 vezes pelo criminoso. No processo, Aurora recebeu um disparo na perna, mas conseguiu sobreviver. Por fim, Carlos Reis, de apenas 8 meses, chorava ao lado da mãe grávida, já sem vida. James gritou contra a criança antes de disparar nas costas de Carlos. Com um ferimento grave, ele veio a óbito no local. Tudo isso é uma grande covardia, né, cara? Mas tem coisa aí que pioram ainda mais a situação. Aquele ataque terrível encerrava vidas e destruía famílias, enquanto um homem instável se perdia em meio a paranoias e conspirações. Enquanto o sangue disputava espaço entre bebidas e lanches, a polícia foi acionada. Porém, por uma falha de comunicação, os agentes seguiram para outra unidade do McDonald's, perdendo minutos importantes no controle da área e resposta ao atirador. Cara, como é que pode, né? Enquanto essas viaturas se movimentam... Pô, já é raro a cidade... Lá nos Estados Unidos deve ter um monte, tem McDonald's em cada esquina, né? Que eu podia falar que é meio raro, né? Uma cidade que não era tão grande assim, ter mais do que 1 ou 2 McDonald's, né, cara? Geralmente, sei lá, mano, poucos, né? É raro que não me... Pô... James prosseguia com seu ataque. Seu próximo alvo... Tem, tipo... eu não conheço muitos McDonald's, eu sei que em Curitiba deve ter muitos, mas assim... geralmente são em shoppings, né? É relativamente raro o McDonald's, assim, desses de rua, né? Se vê... Meio difícil você confundir, né, cara? Não são próximos um do outro, não sei onde vocês moram, como é. Foi Lawrence Verluis, de 62 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.
Pais e mães usavam seus próprios corpos como escudo, colocando seus filhos debaixo das mesas. Algumas pessoas conseguiram correr para os fundos da lanchonete. Mas foi em que ano, hein, cara? Eu não me liguei de que ano que foi isso, porque visualmente aqui é bem antiga a Trancando em um parada, não? depósito. Outras procuraram abrigo atrás do balcão e colunas. Em outra mesa estavam Blight Reagan Herrera, de 31 anos, seu marido, Ronald Herrera, de 33, seu filho, Matal Herrera, de 11, e um amigo, Kate Thomas, de 12. Ronald foi baleado 6 vezes tentando proteger Kate. Ele foi alvejado no estômago, peito, ombro, braço e cabeça. E tava todo mundo feliz, de boa, né, comendo McDonald's. Apesar dos gravíssimos ferimentos, né? Ele conseguiu sobreviver. Seu ato heróico também salvou a vida de Kate, que chegou a ser atingido nos braços e ombros, mas foi resgatado e sobreviveu. Sua esposa fez o mesmo movimento, tentando proteger o filho. A mulher foi baleada múltiplas vezes na cabeça, falecendo no local. Matal, assim como a mãe, também foi alvejado na cabeça e não resistiu. Aquele ataque sem sentido levava consigo vidas inocentes que nem ao menos conheciam o atirador. Sonhos e vidros se partiam em meio a disparos que não pareciam ter fim. A cada vez que aquele gatilho era pressionado, James mostrava o quão covarde e cruel era. E enquanto a polícia tentava chegar ao endereço correto, ele continuou. O atirador efetuou outros disparos contra todos que ali estavam. Rotacionando entre as armas, o criminoso caminhou por entre as mesas à procura de mais vítimas. Crianças se fingiam de mortas por entre os corpos dos pais, enquanto outros clientes e funcionários eram alvejados. Pessoas que passavam próximas ao restaurante estranharam as janelas quebradas e rapidamente perceberam o que estava acontecendo, o que gerou mais ligações para a polícia. Em certo momento, James deixou o McDonald's. E a galera fala muitas vezes, a galera que fala pra liberar armas, essas coisas, quero ser chato repetindo esse tema, fala muitas vezes assim porque se todas as pessoas tivessem armas, as pessoas iam se defender por si próprias. Imagina essa situação aí, né, cara? Por que o cara tinha e as pessoas não tinham, né? Porque uma pessoa que é de bem, cara, eu penso isso, cara. Eu acho que uma pessoa que é de bem, que gosta da sua vida, não vai atrás desse tipo de coisa, né, cara, geralmente. Então, é raro as pessoas quererem comprar. Então, se liberassem de uma hora pra outra, eu acho que as pessoas não iriam comprar. Eu não iria comprar, por exemplo. Então, tipo assim, vocês entendem o que eu quero dizer? Na maioria das vezes, quem quer isso geralmente é mal intencionado por si só, sabe? Disparando contra Por exemplo, pessoas. todo mundo que quer isso, se você é armamentista, que você é mal intencionado, não é isso que eu tô querendo dizer. Querendo dizer que muitas vezes é o que acontece, cara. Quem realmente se interessa por esse tipo de coisa é as pessoas mal intencionadas. Pessoas que caminhavam por ali. 4 delas vieram a óbito e outras ficaram feridas. O caos, que já não cabia mais dentro da lanchonete, agora se arrastava pela rua e se preparava para a chegada da primeira viatura. James levou seu ódio novamente para dentro do McDonald's, dando continuidade àquele pesadelo sem fim. O primeiro policial a chegar no local foi o agente Miguel Rosário. Ele foi capaz de informar as outras viaturas sobre o endereço correto e começou a isolar o quarteirão. Infelizmente, por conta das janelas danificadas, a visão de fora para dentro do restaurante foi muito prejudicada, ficando difícil identificar a posição do atirador. E isso acabou por atrasar a ação policial. Em minutos, dezenas de viaturas ocuparam as ruas próximas. A SWAT também foi acionada, posicionando seus homens de maneira estratégica. Não havia mais rota de fuga para James, e ele sabia disso. Segundo os sobreviventes, ele ligou o rádio dentro do restaurante, na tentativa de conseguir informações sobre o plano da polícia, mas não teve sucesso. Aparentemente ele vai tentar fugir, né? Isso aqui tá parecendo que é pré-Columbine até, né, cara? Eu não me liguei em que ano foi isso, eu não sei nem se o... Não sei se ele falou no começo do vídeo, cara. Eu não me liguei de que ano que é, mas parecia tipo anos 80 a parada, né? Às 17 horas e 5 minutos, todos os agentes foram autorizados a eliminar o atirador caso tivessem a oportunidade. Ainda perdido em seus atos, James continuou alvejando as pessoas dentro da lanchonete, entre gritos e súplicas por piedade. Em certo momento, Aurora Penha, que estava na primeira mesa atacada e havia sobrevivido, fez contato visual com James por baixo da mesa. Isso é interessante porque muitas vezes a galera acha e pensa, né? Tem muita gente aí que pensa que o Columbine foi o primeiro, que foi o que inspirou tantos outros, e foi, de fato, inspirou muitos outros, né, cara? Mas isso já acontecia antes, né? Isso é meio bizarro, né, galera? Tem muita gente, eu mesmo, acho que antes de ter o canal, achava que o Columbine tivesse sido o primeiro crime desse tipo, sendo sincero. Um pacote de batatas e jogou em sua direção, antes de efetuar novos disparos.
A menina foi alvejada no braço, pescoço e rosto. Ela foi a sobrevivente e permaneceu mais tempo no hospital. Ao menos fisicamente, ela foi capaz de se recuperar. Às 17 horas e 17 minutos, Charles Foster, conhecido por seus colegas como Chuck, estava posicionado em um telhado, de frente para o restaurante. Ele era um membro da SWAT e especialista em disparos a longa distância contra alvos em movimento. Chuck estava a aproximadamente 32 metros de distância da lanchonete, e apenas a um gatilho de se tornar um herói. Assim que James caminhou na direção da porta, a cerca de 6 metros da saída, Chuck encontrou uma janela importante de ação. Com o corpo do criminoso em sua mira, ele não hesitou e efetuou o disparo. Nice. James foi alvejado no peito. O projétil atingiu a parte de baixo do seu coração e saiu rompendo sua espinha. Seu corpo pendeu para trás antes de cair no chão. Chuck então emitiu pelo... Porque geralmente esses caras aí é coisa ruim, é coisa do demônio mesmo, o cara nem pode tirar, que às vezes nem morre, né, cara? Pior que tem uma coisa aí ruim envolvida, um espírito ruim envolvido nessas coisas. O rádio, também, né, cara? A mensagem que todos esperavam ouvir. O atirador foi abatido. Os próximos segundos de silêncio vieram acompanhados por gritos de alívio. Policiais e paramédicos correram para dentro do McDonald's. James foi encontrado já sem vida, com suas armas caídas no chão. Aquele terrível massacre havia finalmente terminado. Ao todo, foram 21 vítimas fatais, mais um bebê que faleceu ainda no ventre de sua mãe. Dessas vítimas, algumas ainda foram levadas ao hospital com vida, mas faleceram dias depois. Outras 19 pessoas ficaram feridas por disparos. Mas também falar uma coisa pra vocês, né, cara? Que McDonald's tem também, cara. Quando? 40 pessoas dentro do McDonald's, cara? Caraca. De fogo e ou tentativa de fuga. Tá louco, né? O massacre durou longos 77 minutos. Uma hora, cara? Meu Deus, cara. Então, isso é um... Caraca, cara. Isso é um completo absurdo, cara. Como assim, cara? Meu Deus, cara. O McDonald's, fora que o McDonald's ele tá bem posicionado. Pô, o McDonald's não vai estar... o McDonald's não vai estar lá no meio do... Vai estar no meio do mato lá, não vai estar na saída da cidade, né, cara? Vai estar no centro da cidade, num bairro com muita movimentação, vai estar num ponto ali que é já colocado ali, porque muita gente vai estar indo ali, cara. Como é que a polícia demora 70 minutos pra agir, né, cara? Tinha que demitir todo mundo e mandar embora e prender todo mundo também, cara. Exigia só o Chuck deixar ele vivo. Rápida da polícia. Tem que deixar não, tem que deixar os outros vivos. Eu fui longe demais, eu falei, foi um erro. Tem que demitir toda a polícia desse lugar aí, cara, e contratar gente nova. Só o Chuck aí que pode continuar exercendo a profissão aí, cara. Tá foram louco, 257 disparos efetuados lá numa avenida o bagulho, cara. Tomando o uso das 3 armas. Na época, esse foi o tiroteio em massa mais letal da história. Não adianta querer defender a polícia aí em ponto algum nisso daí, cara, na minha opinião, cara. Vou falar, pô, mas era outros tempos. É só o cara falar no rádio lá, cara, ó, tô no McDonald's, tá. Os caras erraram até o endereço, cara. Tá de sacanagem, minha cara. Estados Unidos, tem quantos McDonald's em Santo Isidoro, cara? Após a tragédia, um memorial para as vítimas foi criado. Em sinal de respeito, Pô, mas vou ser sincero quanto a esse memorial aí também, né, cara? Olha, bonito a atitude, mas como memorial aí, esse memorial aí, me desculpa, mas me parece, eu não sei qual que era o objetivo com esse memorial aqui, cara. O McDonald's removeu todas as suas propagandas de todos os lugares pelos próximos dias. Em solidariedade, o Burger King fez o mesmo, retomando seus comerciais apenas após o McDonald's. Nunca ficou clara a motivação para a escolha daquele lugar. Eu vou pesquisar a teoria mais trabalhada seria pelo alto número de pessoas e baixo nível de resistência. James provavelmente sofria com algum tipo de transtorno ou doença mental. Peraí. Eu pesquisei aqui, é um bagulho absurdo, cara. Mas é hoje também, não sei como era na época, né, cara? Porque, olha, eu pesquisei, cara, no San Isidro é um distrito de San Diego que tem 3 McDonald's. 3 McDonald's, tem 3. Diz quantos McDonald's tem na tua cidade aí. Sabe quantos habitantes tem em San Isidro, cara? Onde é que vem a revolta? Tem 28 mil hoje, cara. 28 mil habitantes pra 3 McDonald's. Por isso que, cara, tá de sacanagem, né, cara? Por isso que... Pô, é só fast food no bagulho, cara. Como é que pode, né? Que isso, cara? Como é que pode? Que isso, cara? 28 mil pessoas, cara. Pô, às vezes teu bairro aí tem mais que 28 mil pessoas, tá louco, mas cara. Mas isso não lhe dá o direito
de tirar vidas Pô, inocentes. 3 McDonald's, cara? Não há justificativa para o que ele fez. Ele precisava de ajuda e jamais poderia estar portando uma arma de fogo. Estados Unidos mesmo, né? Porém, ele conseguiu a arma e não a ajuda. E como resultado, famílias foram destruídas em um momento que deveria ser de lazer e diversão. Aqui também vale dizer que ter uma doença ou transtorno mental não transforma a pessoa automaticamente em um criminoso. Com o acompanhamento correto, esses indivíduos conseguem viver... Não, mas pode vir a se tornar se não tiver um bom acompanhamento, né? Esse é o ponto, né? Você tem que saber identificar isso o mais cedo possível e saber tratar, né? suas vidas e serem boas pessoas. James não deixou nenhum documento ou arquivo que apontasse para uma motivação para aquele massacre. Oficialmente, a investigação divulgou o motivo como inconclusivo. O exame toxicológico não identificou... E agora imagina a mente da esposa e das filhas, né, com tudo isso. Principalmente das filhas, eu penso, né, cara? Como cresceram essas meninas, né, cara? A presença de álcool ou drogas no corpo de James, sugerindo que ele soubesse exatamente o que estava fazendo. Sua família teve que se mudar de cidade para fugir de ameaças de morte. Etna, a ex-esposa de James, faleceu em 2003 por câncer de mama. Suas filhas cresceram e aparentemente estão bem. Um dos sobreviventes, Albert Lewis, tornou-se um policial após sua recuperação. Mais tarde, ele se juntou ao Departamento de Polícia de San Diego. James Hubert faleceu aos 41 anos de idade por disparo de arma de fogo no peito. Seu corpo foi cremado no dia 23 de julho de 1984. As cinzas foram entregues para sua esposa. Esposa nada, jogando esgoto a cinza do na cara. época. Jogando na privada e da descarga, né, cara? Tá louco, Deus me livre. Enfim, mais um caso aí que eu trouxe no canal, né, gente? Oh, revoltante aí, absurdo. Deixa eu até ver de que ano que é isso, cara. Porque... Foi em 84. Assim, né, cara? É um absurdo. Se bem que eu acho que eu pesquisei San Isidro de um jeito que não é o certo. Ah, não, eu pesquisei sim, cara. Tá certo. Pô, 3 McDonald's em um distrito de 28 mil pessoas é um negócio simplesmente inacreditável, né? Enfim, deixa um like, se inscreva no canal, vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.